Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, motivo de muita alegria estarmos nesta casa pela primeira vez. A minha palavra sobre este altar é de gratidão. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder contribuir com esse evento. Quero agradecer ao pastor pela confiança, que Deus abençoe poderosamente. O nome é o Ederson. A irmã Thalissa, Tássila, que nos fez o convite. Meu irmão, estou com 30 anos, tenho um filho, sou ruim de memória, mas vai dar certo. Eu quero aqui externar a minha gratidão aos obreiros da minha retaguarda. Meu nome é Francis Júnior, como já foi dito aqui, sou lá do Espírito Santo, pastoreado pelo pastor Gisiel Nascimento. Trago o abraço do meu pastor para a igreja. Você que trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada, convido você a abri-la no livro do Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. Livro do Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. Enquanto você encontra aí, no final do culto, eu vou estar ali na entrada com alguns alfajós. Para quem não sabe o que é, um bolinho como se fosse um pão de mel, tem 5 sabores. Comprando esse bolinho, você não está comprando apenas uma sobremesa, mas está plantando na minha casa e na minha vida. A gente que vive no ministério, a gente vive numa correria, e Deus nos deu essa estratégia. Então, se você puder plantar uma semente na minha casa, na minha família, nós vamos estar lá embaixo. Se você não me encontrar, fica tranquilo que eu te acho. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, nós faremos a leitura de 2 textos. Primeiro Apocalipse capítulo 5, logo em seguida Salmo de número 24, a partir do verso de número 7. Quantos encontraram o texto? Digo amém. Amém. O texto nos diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, mais uma vez, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a igreja. Agora Salmos de número 24, a partir do verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Pai
Pai, nós te exaltamos mais uma vez. Estamos diante da Tua palavra. A Tua noiva tem fome, fome do pão que somente o Senhor pode nos oferecer. Fale conosco por bondade e misericórdia, Senhor. Alcance os corredores mais escuros do nosso coração por meio da Tua palavra. Traga luz ao nosso entendimento e manifesta a Tua glória entre nós. Que a presença do Teu Filho, ó Deus, seja real e vibrante no meio da Tua igreja. Que através da Tua palavra cadeias sejam quebradas, grilhões sejam quebrados e o Teu nome seja glorificado nesta casa. Aqui está uma igreja que te adora, aqui está uma igreja que te honra e nós te suplicamos, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu vou pedir a você alguns minutinhos da sua atenção. A gente começa devagar, mas no final dá certo. Preciso da sua atenção para que você entenda o desenvolvimento da mensagem nessa noite. A relação entre o Salmo de número 24 e Apocalipse capítulo 5 é uma das mais profundas e ricas da literatura bíblica, refletindo uma continuidade temática e teológica que liga o Antigo e o Novo Testamento. Ambos os textos lidam com a realeza de Deus, com a sua soberania na criação e a dignidade única daquele que pode se aproximar de Deus e desvendar os seus mistérios. O Salmo de número 24 é tradicionalmente um cântico de ascensão, associado à entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, simbolizando a presença divina dentro da cidade santa. Apocalipse capítulo 5 é uma visão celestial onde o apóstolo João passa por uma porta aberta no céu e ele vê à destra daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele, a não ser o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Assim como o salmista pergunta quem é digno de subir ao monte santo do Senhor, Apocalipse capítulo 5 também questiona quem é digno de abrir o livro. E a dignidade aqui não está ligado ao fato apenas de tomar o livro na mão, mas a plena capacidade de executar aquilo que estava escrito no livro, os decretos divinos contidos naquele livro. Sendo assim, Apocalipse capítulo 5 e Salmo de número 24, quando lidos em conjunto, oferecem uma visão completa da realeza divina, desde a posse da criação até o cumprimento do plano de Deus no fim dos tempos. A figura do Rei da Glória no Salmo de número 24 é plenamente realizada no Cordeiro do Apocalipse. Ambos os textos se entrelaçam em uma narrativa teológica que exalta a grandeza de Deus e a centralidade de Cristo na redenção e na consumação da história. O escritor do livro do Apocalipse é o apóstolo João. João, quando recebe essa revelação, ele está exilado em uma ilha chamada Patmos. No período de governo de Domiciano, uma intensa perseguição se iniciou contra a igreja, pois em nenhum tempo ou nenhum outro imperador estabeleceu o culto ao imperador como Domiciano. Domiciano estabeleceu o culto ao imperador como uma forma de lealdade ao governo romano. Aqueles que frequentavam a corte chamavam Domiciano de Senhor Deus. Norman Russell Champlin
escrevendo sobre Domiciano, ele vai dizer de forma patética, esse imperador chamando o seu leito de um Deus. Domiciano estava assumindo para si um trono que não pertencia a ele, uma cadeira que não era dele, e é lógico que a igreja não se prostraria, a igreja não se renderia a esse decreto. Por isso a igreja passou a ser duramente perseguida. Esse apóstolo João, ele também é o escritor do evangelho que carrega o seu nome, de mais 3 epístolas, 1º, 2º e 3ª João. Esse João fazia parte do grupo dos discípulos mais íntimos de Jesus. É esse João que reclinava a sua cabeça no peito do Mestre. O livro do Apocalipse se trata de uma mensagem de esperança para uma igreja que estava sendo duramente perseguida. A mensagem contida no livro do Apocalipse não é uma mensagem de medo, de caos, de desespero e nem de aflição. Tem gente que tem medo de ler esse livro por pensar que ele contém uma história de terror. Porém, o livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança para essa igreja que estava sendo perseguida. Este livro nos assegura que, apesar do caos que é gerado pelo pecado e pelos inimigos da igreja, Deus fará com que sua noiva triunfe sobre todos os seus adversários. Ainda que o plano de Deus precise de um longo tempo para se materializar no nosso tempo, tudo está rigorosamente no controle da mão do nosso Criador. Aleluia! Há um relógio divino predeterminado desde a eternidade para o fim do domínio do governo de Satanás e de seus demônios. A igreja será triunfante apesar das adversidades, e é este livro que fez com que a igreja primitiva olhasse por cima do muro da perseguição e conseguisse enxergar o futuro de glória que Deus tinha reservado para ela. A mensagem contida no livro do Apocalipse faz com que a igreja do século 21 olhe por cima do muro da dor, por cima do muro das crises de ansiedade, por cima do muro da depressão, por cima do muro da crise no casamento, por cima do muro da crise financeira, e anteveja o seu futuro de glória. É mais ou menos aquilo que Paulo nos escreve em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18, quando Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente, as aflições deste lado do muro, as aflições deste lado da vida, em nada podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu trago mensagem do céu para a alma de alguém. Talvez o muro da aflição é tão alto que você ainda não consegue enxergar o outro lado, mas nessa noite Deus elevará os seus olhos espirituais para você entender que não vai terminar em luto, não vai terminar em dor, não vai terminar em lágrima, vai terminar em manifestações da glória de Deus. Diga para alguém, por gentileza, você vai enxergar do outro lado do muro a partir de hoje. Diga com autoridade nessa noite, você vai enxergar que do outro lado do muro não haverá lágrima, não haverá choro, mas haverá glória. Hoje nós cantamos: Senhor, vai valer a pena. Senhor, vai valer a pena. Mas quando a trombeta tocar e nós estivermos do outro lado do mundo, nós cantaremos: Senhor, valeu. Senhor, valeu.
Valeu a pena enfrentar a dor e não abandonar a cruz. Valeu a pena passar pelo vale da lágrima e não abandonar a cruz. Eu ouso dizer aqui, na autoridade do Espírito, que o céu pagará com grata retribuição todo o sofrimento que você suportou para não abandonar o altar. O céu fará você e a tua casa triunfar para a glória do nome de Deus. O livro do Apocalipse se trata da revelação de Cristo. Vemos isso no seu primeiro verso, quando João diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. A mensagem do Apocalipse não é uma mensagem que nasceu no coração do homem, uma mensagem que vem do coração de Deus. A revelação do Apocalipse não é uma revelação antropocêntrica, não é uma revelação das vontades do homem, é uma revelação do Cristo glorificado. E quem está revelando o Cristo aqui é o próprio Deus, porque João vai dizer: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Deus está revelando o seu Filho no livro do Apocalipse. Quando nós olhamos para os evangelhos, vemos o Filho revelando o Pai. Nós vemos o Filho revelando o Pai. Mateus capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem aquele, o Filho, quiser revelar. Ninguém pode conhecer profundamente a Deus sem antes conhecer a Cristo, porque Cristo é o revelador do Pai. Evangelho escrito por João capítulo 1, verso 8: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João capítulo 14, Felipe olha para Cristo e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai dizer para Felipe: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e diz: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, Cristo é o revelador do Pai. Mas se nos evangelhos o Filho está revelando o Pai, no Apocalipse é o Pai que está revelando o seu Filho. E como o Pai revela o seu Filho, Deus revela Cristo como aquele que venceu. No livro do Apocalipse, Cristo é aquele que venceu a grande Babilônia. Cristo é aquele que venceu o falso profeta. Cristo é aquele que venceu o anticristo. Cristo é aquele que triunfou sobre a morte. O Pai revela o Filho como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é aquele que passeia no meio da igreja de todos os séculos e de todas as eras. Está presente aqui nesse sábado de avivamento. Sabe como o Pai revela o Filho? O Pai revela o Filho como aquele que vem assentado sobre um cavalo branco, e na sua coxa escrito está: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhando para os evangelhos, nós vemos Cristo despido, pendurado no madeiro, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Seus olhos estão inchados pelas bofetadas que ele sofreu no sinédrio. Pés pregados no madeiro, mãos pregadas no madeiro, seu lado direito transpassado.
Só que quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, eu consigo enxergar um dos contrastes mais lindos que o Apocalipse nos dá entre a imagem de Cristo no Apocalipse e a imagem de Cristo nos Evangelhos. Porque se no Evangelho ele tem uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e os seus cabelos estão encharcados de sangue, no livro do Apocalipse os seus cabelos são brancos como a lã. Se nos Evangelhos os seus olhos estão inchados pelas bofetadas que ele sofreu no sinédrio, no livro do Apocalipse, como são seus olhos, João, são como chamas de fogo. Se no Evangelho as suas mãos estão pregadas, furadas no madeiro, como são as suas mãos no Apocalipse, João, na sua mão ele tem a chave da morte e do inferno. Se nos Evangelhos os seus pés estão pregados no madeiro, como são seus pés no Apocalipse, João, os seus pés são como um latão reluzente. Se nos Evangelhos ele entra em Jerusalém assentado sobre o jumentinho, no Apocalipse ele vem assentado sobre um cavalo branco. Olha, se no Evangelho ele é o Cordeiro de Deus, moído pelas nossas transgressões, feridos pelas nossas iniquidades, no Apocalipse ele é o leão da tribo de Judá. Nessa noite, quem pode ter as suas mãos e adorá-lo? Nós vamos cercar o Cristo despido, envergonhado, que ainda está pregado naquela cruz. A sepultura está vazia. Ele ressuscitou. Cristo está vivo. 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 Ele venceu, quem pode adorá-lo. Ele venceu, quem pode exaltá-lo. Ele venceu, quem pode glorificá-lo. A palavra cordeiro apontando para Cristo dentro do Apocalipse aparece por cerca de 34 vezes. A palavra cordeiro apontando para Cristo no livro do Apocalipse aparece por cerca de 34 vezes. Só que essa imagem de Cristo como cordeiro não está apenas no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento vemos Cristo como cordeiro. Quando nós olhamos para o Gênesis depois da queda, Adão se cobre com folhas de figueira e se esconde. Deus faz para Adão, Deus cobre Adão e Eva com vestes de animais. Que animal é esse? Um cordeiro. Um cordeiro foi morto para cobrir a nudez de Adão. Um cordeiro morreu para cobrir a nossa nudez. Quando olhamos para o livro do Gênesis, quando o pai Abraão pede, quando o Senhor pede a Abraão e Isaac como seu único filho em sacrifício, o texto vai dizer: Abraão se levanta pela manhã, pega o jumento, seus moços vão caminhar em direção ao Moriá. Chegando ao pé do monte, Abraão deixa o jumento, deixa os moços, vai subir Isaac e Abraão. Isaac entende de culto, meu irmão. Isaac entende de sacrifício. Ele sabe que eles estão no culto lá. E é por isso que ele olha para o pai Abraão e diz: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Porque Isaac entendeu algo que muita gente da nossa geração ainda não entendeu. Não tem culto sem cordeiro, não tem altar sem cordeiro, não tem sacrifício sem cordeiro. E é por isso que Isaac vai perguntar ao pai Abraão: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha para Isaac e diz: filho, Deus proverá para si. Aleluia. Se Isaac ouvisse alguns pregadores da nossa geração pregar no nosso tempo, meu irmão, ele se escandalizaria. Eu tenho certeza que no final da mensagem Isaac
que se aproximaria e diria: pregador, a sua eloquência é apurada, as suas técnicas são as melhores. Mas a pergunta que não quer calar é: eu vi chave na sua mensagem, eu vi porta aberta na sua mensagem, eu vi providência na sua mensagem, mas aonde está o cordeiro? Não tem culto sem cordeiro, meu irmão. Mas eu louvo ao nosso Senhor e Salvador, porque aqui nada demora. Quem brilha não é cantor, quem brilha não é pregador, quem brilha não é pastor. A cadeira de honra ainda do cordeiro. E se o cordeiro estiver na casa, tem resposta. Se o cordeiro estiver na casa, tem milagre. Se o cordeiro estiver na casa, tem renovo, tem salvação. E ele está no meio de nós. E a tua glória já pode ser sentida. Se você trouxe glória, entrega, vai encher. Se você trouxe aleluia, entrega para ele. Rasga esse céu com glória a Deus e aleluia. Porque enquanto você o adora nessa casa, o cordeiro trabalha pelas suas causas. Maravilha, Deus! A partir do capítulo 4, João vai iniciar uma nova fase nas suas visões e revelações. No capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu. João estava nessa ilha por causa do imperador Domiciano. Qual era a intenção desse imperador? Silenciar a voz de João, parar o ministério de João. E porque João estava nessa ilha, ele fala no capítulo 1, por causa do testemunho e da palavra. João estava nessa ilha sem saída, uma ilha para criminosos e prisioneiros. E era lançado nessa ilha, não tinha perspectiva de retorno. Ali era o ponto final de sua vida. Só que João, no capítulo 4, quando está cercado por portas fechadas, e talvez se via até mesmo sem saída, quando João olha para cima, ele vê no céu uma porta aberta. Porque a igreja não depende de porta humana, a igreja não depende de métodos humanos. Ainda que fechem as portas para nós, ainda que derrubem as nossas redes sociais, ainda que tentem nos arrancar de dentro dos templos, ainda que você olhe para frente e veja a porta fechada, ainda que você olhe para trás e veja a porta fechada, ainda que você olhe para a direita e veja a porta fechada, ainda que você olhe para a esquerda e veja a porta fechada, o dia que você levantar os seus olhos e olhar para cima, você vai entender que essa porta no céu não se fecha para a igreja, essa porta no céu não se fecha para nós. Ainda que alguém tenha dito que você não passará pela porta, ainda que você se veja sem recursos, ainda que você se veja sem saída, assim diz o Senhor: eis que porém diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele ainda é o Deus que abre e ninguém fecha. Ele ainda é o Deus que fecha e ninguém abre. E nessa noite ele está enviando um recurso para nós. Quando João tem essa visão, a igreja estava sendo afligida, perseguida. E essa visão para João é muito significativa. Porque quando João passa pela porta do céu, ele vê o trono. E não é o trono de Roma. Ele vê alguém assentado no trono. E não é Domiciano que está sentado no trono. Quando João passa pela porta do céu, ele vê Deus assentado em seu alto e sublime trono. Isso é Deus. Qual é o recado? João, diga à minha igreja que quando você passou pela porta do céu, você viu um trono de governo. Sabe por quê, João? Não é a terra que governa o céu. Não é a terra que governa o céu.
ver Deus assentado no seu trono, e um livro na sua mão direita, na sua destra, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí João vê um anjo forte, bradando com grande voz e dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu. Gabriel não era digno, Miguel não era digno, nenhum dos 24 anciãos eram dignos. Ninguém na terra, nenhum guerreiro, nenhum rei, nenhum imperador era digno. Ninguém debaixo da terra era digno. Aí o texto vai dizer que João começa a chorar. E o choro de João aqui é um choro de desespero. João está desesperado, porque ninguém era digno. Lembrando que o digno aqui no texto é Cristo. O digno aqui no texto é Cristo. E por que João chora? Porque esse livro que está na destra daquele que está sentado no trono contém a história da redenção da igreja, contém o destino da igreja. Se o livro não é aberto, o projeto não é executado, e é por isso que João está chorando. O choro de João é o choro de Adão, o choro de João é o choro dos profetas, o choro de João é o choro dos apóstolos. João chora porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e romper os seus selos. João está no céu, passou pela porta do céu. No capítulo 1, João ouve a voz de Cristo. Quando ele se vira, ele vê Cristo, a ponto de cair no chão. No capítulo 4, João mais uma vez ouve a voz de Cristo, a primeira voz que ele ouviu no capítulo 1. Mas por que João não vê Cristo no capítulo 5? Aonde está Cristo que João não vê? Aonde está Jesus que João não enxerga? Porque João está chorando, porque ninguém era digno. Mas aonde Cristo está que João não vê? Cristo está oculto nas nuvens, e te provo na Bíblia. Por isso que João não vê Cristo. Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até eles. Atos capítulo 1, verso 9. Jesus está discursando as últimas palavras aos discípulos, e o texto vai dizer: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, o ocultando dos seus olhos. Jesus é oculto nas nuvens, e por isso que João não vê. Mas enquanto João está prostrado de joelhos, chorando porque não vê o digno, o Salmo de número 24 está se cumprindo. João está chorando, só que João não sabe o que está acontecendo no projeto da redenção. João chora, mas enquanto João chora, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cristo está subindo nas nuvens. Aleluia, Deus. Quando Cristo chega, o ancião vai tocar no ombro de João e vai dizer: João, não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos.
Só que quando João se levanta e se vira, João não vê um leão. O ancião olhou para João e disse: João, eis aí o... Vamos lá, vamos lá. Eis aí o... Eis aí o... Leão da tribo de Judá. Só que quando João se levanta, João não vê leão. João vê um cordeiro. E por que João vê um cordeiro quando o ancião diz leão? Porque Cristo está se revelando para João da forma que João conhecia. João conhecia Cristo apenas como cordeiro. Lembra de João Batista? Quando Jesus está passando com seus discípulos, João Batista vai olhar e contar: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai se revelar para João da forma que João conhecia como cordeiro. João agora vai conhecer as duas faces de Cristo. Quais são? Leão, cordeiro. Leão, cordeiro. Só que João não vê qualquer cordeiro. Está no texto: um cordeiro como havendo sido morto. Essa expressão, como havendo sido morto, implica dizer que o cordeiro que João vê é um cordeiro que carrega marcas de morte. É um cordeiro que acabou de subir do altar do sacrifício. Um cordeiro que carrega marcas que lutou com a morte. Sabe qual é a diferença de Cristo, o cordeiro do Apocalipse, para o cordeiro do Antigo Testamento? É que a morte do cordeiro do Antigo Testamento revelava a sua fraqueza, porque eles morriam no altar e no altar ficavam. Mas a morte do cordeiro do Apocalipse não revela fraqueza, mas revela poder, porque ele entrega o seu espírito na sexta-feira, mas no domingo pela manhã, quando Maria juntamente com as mulheres vão em direção ao sepulcro com as especiarias para ungir o corpo de Jesus, quando elas chegaram diante da tumba, pedra removida, um anjo vai sentar sobre a pedra. Aí o anjo vai olhar para elas e vai dizer: não temas, porque o Cristo que vocês procuram, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Venceu a morte. A morte é consequência do pecado. Deus não criou o homem para a morte, mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo. O salário do pecado é? O salário do pecado é? Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Verso 14, Paulo vai dizer algo muito interessante: a morte reinou de Adão até Moisés. Paulo está dizendo: a morte reinou de Adão até Moisés. Moisés venceu a morte? Moisés venceu a morte, sim ou não? Não. Moisés morreu, está no texto. Morreu e não ressuscitou. Moisés morreu. Mas por que Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés e não de Adão até Cristo? Não é Cristo que vence a morte? Por que Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés? Porque em Moisés foi colocado um freio na morte. Que freio é esse? A lei. A lei é um freio para a morte. Levítico capítulo 18, o texto vai dizer que aquele que cumprisse perfeitamente todos os mandamentos sem tropeçar em um, a morte não poderia tocar, não tinha direito à vida. De Adão a Moisés a morte reina livremente, mas em Moisés Deus coloca o freio da morte. É o seguinte, morte: o salário do pecado é a morte, eu entendo, mas o dia que alguém cumprir todos os meus mandamentos sem tropeçar em um, saiba de uma coisa: nesse você não pode tocar. Em Moisés, pastores, começou uma corrida para cumprir a lei. Só que Moisés é homem como ele, você. Moisés fracassou e morreu. Josué fracassou e morreu. Eliseu fracassou e morreu. A morte olhou para Adão e encontrou culpa em Adão, e Adão morreu. A morte olhou para Moisés
ele está olhando para baixo. E a cruz de baixo para cima não é só uma cruz, é uma espada. É por isso que a cruz é a estaca cravada na cabeça da serpente. A cruz é a estaca cravada na cabeça da serpente. Quem olha de longe para o Monte do Gólgota entende que o Monte do Gólgota tem o formato de uma caveira. É por isso que ele também é chamado de Monte Caveira. Quem olha de longe para o Monte do Gólgota, onde Cristo foi crucificado, vê o formato de uma caveira. Aí olhando
noite. E o Senhor está te convidando a voltar para casa. Ele está te convidando a entregar a sua vida no controle da mão dele. Sei que você está cansado de bater cabeça, cansado de tentar do seu jeito. Deixa Ele governar a sua casa a partir de hoje. Deixa esse Cristo triunfante governar a sua vida. Se há alguém aqui entre nós, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente fazer esse compromisso diante do altar. Porque os céus estão de portas abertas te esperando. O segundo convite que eu faço é você que é crente, está participando desses cultos, mas que é um renovo de Deus nessa noite para a tua alma. Você que olha e muitas das vezes o muro te impede de enxergar o outro lado. Em alguns momentos parece não ter saída, não ter solução. Eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós faremos uma oração aqui enquanto os irmãos cantam. Você quer um renovo na sua alma, quer que Deus quebrante a sua vida diante do altar. Saia do teu lugar e vem. Saia do seu lugar e vem. Eu estou te... Maravilha.
Aplausos.